Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje, uma segunda-feira, dia 15 de março, com o nosso módulo 1, diretamente para a nossa aula de história de hoje, no capítulo 2. No capítulo 2, você segue diretamente para a página 268. Nós vamos falar hoje sobre as cidades e seu patrimônio cultural, ok? Então, muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios, monumentos, são consideradas patrimônios culturais. Então, patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade, em razão, pode ser do seu valor histórico e também afetivo. Conheça a seguir alguns exemplos. Nós temos aqui, olha só, o Palácio Rio Negro, que fica em Petrópolis. Na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Esse palácio ele foi construído, olha só, foi construído em 1889, né? Ele foi encomendado por um rico produtor de café, que vivia na época lá, e atualmente ele preserva a memória, né, da produção de café no Brasil, constituindo-se como um importante museu. Então, era um casarão de uma família e hoje é um museu, onde guarda muitos objetos, com certeza, que conta a história da produção de café naquela época, ok? Então, esse aqui é um patrimônio cultural, certo? É um exemplo. Aqui nós temos do lado um vaso, olha só, um vaso de cerâmica, né? Cerâmica Marajoara. Esse vaso é da cidade de Santarém, lá no Pará, no estado do Pará, e além de edifícios e monumentos, muitos objetos de artesanato também são considerados patrimônios culturais, certo? O acervo de cerâmica do povo indígena Marajoara é um exemplo de patrimônio cultural brasileiro, certo? Então, vocês viram aí dois exemplos bem diferentes, né? Uma casa, um casarão, e aqui um objeto menor, mas que tem o mesmo valor cultural, certo? Temos aqui, logo abaixo, olha só, um outro exemplo é o farol, né? Um farol e um forte, né? Um forte, uma fortaleza, né? A Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, na Bahia. O forte era um lugar construído na orla marítima, né, na beira do mar, para poder defender aquela cidade e aquela região de ataques que poderiam vir pelo mar, né? Ok? Então, esse forte ele foi construído há mais de 200 anos. Olha só, gente. Um forte construído há mais de 200 anos, né? Com o objetivo de ser um local, olha só, de defesa, né? Contra os ataques dos inimigos. E atualmente esse monumento faz parte do acervo náutico da Bahia, ou seja, é um patrimônio cultural, ok? Então, nós temos aqui na página 269 vamos falar sobre o que é patrimônio material e imaterial. Vamos procurar saber mais sobre isso. Então, o conjunto de edifícios, né, monumentos, objetos artesanais, como os que a gente acabou de ver, é chamado patrimônio material. Então, vamos lá. E há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, as manifestações, as formas de expressão de uma sociedade, por exemplo, o seu modo de preparar determinadas comidas, as suas lendas, suas histórias, suas danças. Isso já é patrimônio imaterial. Aqui você está vendo, olha, alguém dançando o frevo. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco. E essa dança surgiu há mais de 100 anos e é uma forma de expressão que é considerado um patrimônio cultural imaterial, ok? Então, outros marcos históricos da cidade, por exemplo, além dos patrimônios, em muitas cidades existem
outros marcos históricos que também são registros da memória regional, da memória de uma região. Né? As ruas, as praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com pessoas que são consideradas importantes para a cidade ou para a região, né? Aqui nós temos o exemplo, olha, do Passeio Público Marcos Steiner Neto, fica lá em Itu, São Paulo, é o nome do local e faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Olha só, certo? Então, em sua cidade existe alguma rua ou praça cujo nome representa aspectos da história local? Né? Então vamos ver, nós podemos citar, né? Nós podemos dizer, ó, a Praça José de Alencar, que leva o nome de um escritor muito famoso cearense, né? Nós temos museus, tem a própria casa de José de Alencar é um patrimônio cultural, né? Material, tá certo? E você concorda com a escolha desse nome? Justifique a sua resposta, né? Então aí, eu vou falar por mim, eu concordo com o nome que foi dado à praça, o nome que leva a própria casa dele, né? Que hoje é um museu, que tem várias peças lá que contam a história daquela época em que ele viveu, tá certo? Então tudo isso é patrimônio cultural, gente. Vamos até a página agora 270, onde nós temos algumas atividades. Olha só, explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então vamos lá, olha. Eu posso dizer para você e o que você entender do que a gente leu, do que a gente estudou, você pode colocar aí com as suas palavras. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que é importante para uma sociedade, né? Que conta a história, que traz lembranças. Pode ter uma importância para a história, uma importância afetiva, né? E o material é aquele, o material é aquele que contempla, que fala, que é matéria, né? Como objetos, prédios, certo? Pontes, praças, né? E o imaterial é aquele que você pode ler em histórias, lendas, poemas, danças, né? São imateriais. Você consegue entender a diferença? Então, na segunda questão, você vai assinalar com M as fotografias que retratam patrimônios culturais materiais e com I as que retratam patrimônios culturais imateriais, ok? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui o prédio da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Salvador, na Bahia, que foi o primeiro hospital a ser construído no Brasil no ano de 1550. É material, né, gente? É um prédio. Então, tudo que for prédio, casa, praça, é material. Um vaso, uma estátua, um monumento, é material. Vamos aqui, o ofício das baianas, como, por exemplo, o saber, né? O saber de fazer um acarajé é um patrimônio cultural que valoriza o trabalho das mulheres negras no preparo desse alimento. Então, é imaterial, certo? Aqui é um I. Seguindo aqui na próxima, nós temos o carimbó, que é uma forma que expressa, que envolve canto, dança, religiosidade, que são característicos do Pará, do estado do Pará. E tudo isso é imaterial, certo? Seguindo, então, nós temos aqui, olha, a Casa dos Contos, que fica na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e foi construída entre os anos de 1782 e 1784 para servir de residência a um administrador da região. Então, essa casa é um patrimônio cultural
material, ok? Lá na página 271 temos mais atividades. Você lembra de algum local ou monumento que pode ser considerado um marco histórico da sua cidade? Desenhe-o abaixo. Então, aqui você pode fazer uma pesquisa, vai lá no Google e procura saber o que é patrimônio material, né, na sua cidade. Aliás, aqui pede um monumento, né, que pode ser considerado um marco histórico. Então, é um monumento que pode ser considerado um marco histórico da sua cidade. Pesquisa e tenta desenhar aqui, ok? Coloca o nome também. Agora, nas linhas a seguir, explique por que você considera esse local ou monumento um marco histórico da sua cidade. E depois mostre o seu desenho e leia a sua explicação. Você pode colocar aqui o que fez esse monumento ou esse local se tornar um marco histórico, a importância, se for uma estátua, a importância da pessoa que está sendo representada, se for uma praça, o lugar, porque aquele lugar é considerado um marco, né? Então, você vai colocar aqui a sua explicação, ok? Gente, terminamos a nossa atividade de hoje e até a próxima aula de História. Tchau, tchau.